Amém, irmãos? Boa noite, espero que os irmãos estejam bem. Hoje nós vamos salmodiar no livro de Lamentações. O livro de Lamentações fica logo após o livro do profeta Jeremias. Você que está habituado em Salmos é um pouquinho para frente. Lamentações, capítulo 5, versículo 7. Diz assim: Nossos pais pecaram e já não existem, e nós levamos as suas maldades. Servos dominam sobre nós, ninguém há que nos livre da sua mão. Com perigo de nossas vidas trazemos o nosso pão, por causa da espada do deserto. Nossa pele se queimou como um forno, por causa do ardor da fome. Forçaram as mulheres em Sião, as virgens nas cidades de Judá. Os príncipes foram enforcados pelas mãos deles. As faces dos velhos não foram reverenciadas. Os jovens obrigaram a moer, e os meninos caíram debaixo das cargas de lenha. Os velhos já não estão mais às portas. Os jovens já deixaram sua música. Cessou o gozo de nosso coração, converteu-se em lamentação a nossa dança. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Por isso desmaiou nosso coração. Por isso se escureceram os nossos olhos. Pelo monte de Sião que está assolado, andam as raposas. Tu, Senhor, permaneces eternamente. O teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Mas tu nos rejeitaste totalmente. Tu estás muito enfurecido contra nós. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua graça, obrigado pela tua misericórdia. Obrigado porque tu és um Deus de amor que olhou para nós quando éramos inimigos teus. Miseráveis pecadores, apartados de ti, éramos teus inimigos, mas o Senhor muito nos amou, converteu o nosso coração, colocou em nós o teu Espírito Santo e nos deu o presente da salvação. Senhor, que nós possamos compreender de onde fomos tirados e para onde fomos transportados, que nós possamos compreender que apesar do nosso pecado, da nossa ofensa contra ti, o Senhor nos tornou seus filhos, nos adotou para estarmos para sempre contigo. Obrigado, Deus, pela tua salvação. Obrigado pela tua graça. Nós queremos orar pedindo sempre, convertas o nosso coração. Guia-nos no caminho da perfeição, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então vamos ao nosso texto base, Evangelho de Mateus, capítulo 7. Hoje nosso texto base é no versículo 6. Mateus 7, versículo 6. Diz assim: Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés, e voltando-se vos despedacem. Até aqui. Veja, irmãos, esse daqui é um dos versículos que muitas vezes é interpretado errado. A passagem que nós vamos estar estudando hoje, ela tem, infelizmente, muitas interpretações infelizes. E qual que é o problema de interpretações infelizes? Elas nos levam a práticas infelizes. Muitas pessoas não sabem o que quer dizer esse versículo aqui. Muitos entendem assim: se a pessoa não quer saber do Evangelho, eu não vou pregar para ela, não dê pérolas aos porcos. Eu preguei uma vez, preguei 2 vezes, preguei 3 vezes, e a pessoa não quer saber, eu não vou ficar jogando pérolas aos porcos, que eles vão pisar. Não é isso que a passagem está falando. Por quê? Primeiro ponto. Essa interpretação contraria diretamente o próprio Evangelho de Mateus,
capítulo 28, que fala o seguinte: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja, Jesus não ia nos dar duas ordens diferentes. Por quê? Romanos 3 fala o seguinte: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há quem busque a Deus, não há quem entenda, não há quem faça o bem. Então eu tenho que entender o seguinte: a situação natural do ser humano, mesmo que ele faça isso de maneira educada, é resistir ao Evangelho. É o que nós vemos em toda a história da nossa vida cristã. Nós pregamos e a pessoa vira as costas. Então, se esse versículo tivesse dizendo para nós não pregarmos aqueles que resistem ao Evangelho, a gente não pregaria para ninguém. O que é que está falando aqui? Veja, aqui tem um tipo de linguagem muito peculiar para a época. Veja, eu anotei aqui: porcos representam o que é impuro, o que é profano. Na linguagem da época do Evangelho de Mateus, representava o quê? Os profanadores e os zombadores do Evangelho. Então, o que aqui Jesus está falando? Olha, não prega o Evangelho para gente profana e gente zombadora. Mas não é apenas isso. Por quê? Porque a questão dos cães também está dentro de uma questão impura. O cão era considerado um animal vil pelos judeus. Tanto é que quando Pedro fala na sua epístola sobre aqueles que voltam para o pecado, ele usa exatamente esses dois animais. Ele fala: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca ao espojadouro de lama. Os mesmos animais. Por quê? Porque cão e porco representam coisas imundas, coisas profanas. Agora, o final do versículo nos dá o entendimento correto da passagem. O que fala o final do versículo 6? Não aconteça que as pisem com os pés e, vírgula, voltando-se para quê? Contra você. Vos despedacem. O que a Bíblia está nos ensinando é o seguinte: eu moro num país árabe, por exemplo. Dentro daquele país existe uma poderosa perseguição. Aí eu vou chegar numa autoridade, num juiz, conhecido por prender cristãos e julgar cristãos a pena de morte, e vou lá pregar para ele. É isso que Jesus está falando aqui. Eu não posso pregar para pessoas violentas contra o Evangelho. Por exemplo, eu estou numa comunidade. Hoje em dia é feio falar favela. Mas eu estou numa favela. Aí eu sei que lá tem um traficante que rege a sua região da maneira que bem entende. Aí você vai me falar a primeira coisa, vai falar: como, pastor? Como que o traficante rege a região? No Brasil nós temos um governo. No Brasil nós temos uma força policial. No Brasil nós temos leis. É verdade, só que essas leis, em determinadas regiões, não funcionam. Infelizmente no Brasil, talvez você não tenha notado, existem milícias, gente armada, guerrilhas de traficantes, inclusive ligados às FARC, que são as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que são narcotraficantes comunistas, que dominam verdadeiras regiões. E ali, na verdade, você tem dois poderes. Você tem aquelas pequenas igrejas, aquelas igrejas pequenininhas, barulhentas, muitas delas com aquelas irmãzinhas de saia, do coquinho, que às vezes tem gente que tem a ousadia de criticar. Mas são filhos de Deus, pessoas de oração, que quando você anda naquele bairro, você percebe que a única luz que tem é o Evangelho.
E naquela situação você não está nem preocupado se existe boa teologia, se existe língua, não língua, se é arminiano, se é calvinista, se é pré-tribulacionista, se é pós-tribulacionista. O que vale ali é se tem filhos de Deus, nascidos da água e do Espírito, que no meio de um ambiente de guerra são luz do mundo e sal da terra. Meu irmão, acredite, no Brasil existem regiões que não são dominadas pelo governo. Há 1 mês e meio atrás foi proibido no Rio de Janeiro operações policiais nas comunidades do Rio. O que gerou uma guerra entre essas facções armadas. E muita gente morreu. Porque o Estado foi proibido de operar. É um absurdo, contra a nossa Constituição. Enquanto estava acontecendo essas guerras, você pode ter certeza, tinha muita gente, filho de Deus, orando, pedindo misericórdia. Você pode ter certeza que tinha irmão passando com a sua biblinha surrada, com o seu terninho velho, indo para a igreja orar por aquela comunidade. Nesses lugares, das forças que tem é a igreja. Há outro que é? O crime. Talvez você não saiba, existem bairros no Brasil extremamente perigosos para pregar o evangelho. Por quê? Porque o evangelho é poder de Deus para a salvação. Se tem um eleito que está mergulhado nas drogas, quando ele nasce de novo, ele é liberto. E o traficante perde um poder. E tem muito traficante que não gosta, tem muito bandido, que mesmo que for outro contraventor, que não gosta de gente pregando evangelho, porque atrapalha os negócios. E já houve casos de crentes, é mais comum do que a gente pensa, morrendo no Brasil por pregar o evangelho. Para essas pessoas, o que acontece? Você sabe que alguém faz mal para crente, que alguém faz mal para a igreja. Jesus está ensinando o quê? Não jogue pérolas aos porcos, eles vão pisar nisso, vão zombar, vão profanar. Nem aos cães, porque eles vão virar contra você e vão te despedaçar. Então essa é uma orientação muito importante, principalmente para os campos missionários. Quando eu vou me achegar numa comunidade, quando eu vou me achegar numa tribo indígena, quando eu vou chegar numa terra, eu tenho que ter muita certeza de que aquele pessoal não vai me ferir. Porque o dom do martírio, Deus é que dá. Eu não posso me expor deliberadamente ao martírio. É algo que é dado por Deus. Então eu tenho que ter muita sabedoria aonde eu vou pregar. É isso que diz esse versículo. Se alguém for brigar com você por causa do evangelho, se ela for brigar de uma maneira ferrenha, se ela for te ofender, se vai causar uma briga séria, não pregue também. Para os nossos familiares existe um limite. Por exemplo, outro dia eu estava falando com um parente muito próximo meu, que eu já preguei o evangelho várias vezes, prego há mais de 20 anos para essa pessoa olha para minha cara e fala, para mim é o seguinte, para mim morreu, acabou. Deu vontade de dar uma bibliada no meio da ideia. Ainda pegar a primeira Bíblia, de quando Gutenberg inventou a prensa, a impressão, né? Porque, veja, você prega para uma pessoa próxima à sua, por mais de 20 anos a pessoa tem a cara de pau de olhar para sua cara e falar, para mim morreu, acabou. Mas a pessoa não brigou. A pessoa não discutiu. Se a pessoa discutir com você de maneira ferrenha, é hora de parar. Se a pessoa virar para você e falar, não, eu já sei, mas não queria falar desse assunto, descansa, fica quieto naquela hora e fica esperando uma oportunidade. A hora que Deus preparar, você fala de novo. Agora, se der briga, pare. A pessoa está zombando, a pessoa está profanando. É um limite bem saudável. É uma coisa que vai proteger, porque não adianta, é Deus, que às vezes não é tempo.
Existe um dia marcado para a nossa salvação. A nossa vida é escrita por Deus. E às vezes você na carne está querendo pregar de uma maneira que não é a hora, não abriu a janela, Deus não tratou ainda. Aquele coração de pedra não foi quebrantado ainda. Então às vezes é o momento de esperar. Se der briga, ferrenha, para. Senão você vai sair despedaçado. Amém? Amém. Vamos avançar. Vamos abrir agora Evangelho de Mateus, capítulo 15. Olha que interessante o que o próprio Evangelho de Mateus nos fala. Mateus 15, versículo 26. Diz assim. Vamos ler o 23. Qual é a situação? Não, vamos ler o 21. Ó, e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. Gente, Tiro e Sidom são duas cidades no país onde está o Líbano hoje. Aí é que é Tiro e Sidom. Tiro, inclusive, é uma cidade marítima à beira do Mediterrâneo. Inclusive existe uma profecia bíblica que foi cumprida em Tiro de maneira espetacular. É uma coisa bem interessante. Tiro é formado por uma parte continental e uma ilha. Aí, sempre que Tiro foi atacada, os inimigos, o máximo que eles conseguiram era tomar a parte continental. Mas nunca conseguiram tomar a ilha. Aí o profeta, se eu não me engano, foi o profeta Isaías. Ele profetizou o seguinte, ele falou, olha, sob as pedras aí do seu porto, do seu litoral, os pescadores vão estender suas redes de peixe para secarem ao sol. Só que não havia tal lugar na cidade de Tiro. Até por volta do ano 300, Alexandre o Grande, que tomou o seu império em aproximadamente 3 anos, ele é representado na Bíblia, no livro de Daniel, pela figura do leopardo, por causa da rapidez com que ele tomou o seu império. E aí, Alexandre veio e tomou Tiro. Só que ele queria tomar a ilha, mas falaram para ele, não, nunca ninguém tomou. Ele falou, nunca ninguém tomou? Peraí. Ele começou a desfazer a construção das casas e começou a construir um istmo de pedras. E através desse istmo ele ligou a ilha ao continente e tomou a ilha. Hoje você vai na cidade de Tiro, os barcos pesqueiros estão na baía, esse istmo existe e as redes estão estendidas lá para secarem ao sol, cumprindo espetacularmente a profecia do profeta Isaías. São profecias assim maravilhosas que a Bíblia tem. Então Jesus aqui, ele saiu da região de Jerusalém, avançou para além da Galileia e chegou a Tiro e Sidom. Aí o que acontece? Versículo 22. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Veja, a primeira coisa, ela fala que Jesus é o Cristo. Ela é uma pagã. Aí continua o texto, versículo 23. Olha o que Jesus fala. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo, despeda, que vem gritando atrás de nós. Tipo, ela não é judia. Nós não temos nada a ver com isso. Está gritando, está incomodando. Essa mulher não para, a mulher é louca. Aí eu estou parafraseando. Versículo 24. E ele respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus falou a verdade. Eu vejo o ministério de Jesus a princípio aqui, era para Israel. Lembra que ele falou, eu tenho ovelhas de outro aprisco. O outro aprisco são os gentios. É o resto do mundo. Então, o foco do ministério de Jesus é o povo judeu. Ele
falou corretamente. Mas olha o 25, a resposta da mulher. Então chegou-se ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. 26, ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Olha lá. Não jogueis pérolas aos porcos, nem dê aos cães as coisas santas. Chamou de impura, de profana. Mas olha a resposta da mulher. Jesus, ele tinha um intuito. Jesus queria mostrar algo. Primeiro ela chama de Messias, depois ela adora Jesus, ela chamou ele de filho de Davi. Filho de Davi é Messias. Aí ela adora ele, e aí ela vem com essa. 27. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Quer dizer, grande é a tua fé o quê? Em crer que ele era o Messias. Não é que ela era enfesada. Ó, outro erro teológico. Aí o que a gente vê aqui? Os cães. Era uma figura impura. Agora a grande pergunta é: da onde Jesus tirou essa ideia, usada por 2 vezes, para se fazer entender? Livro de Provérbios, vamos lá. Capítulo 9. Provérbios 9. Versículo 7, olha que interessante. O que repreende o escarnecedor, toma afronta, o versículo 7, aliás. O que repreende o escarnecedor, toma afronta para si. E o que censura o ímpio, recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor, para que não te odeie. Repreende o sábio e ele te amará. Olha a ideia aqui. Gente, gera ódio. O evangelho em muita gente gera briga. O que está falando aqui? Não repreenda. Quer ver uma outra passagem? Provérbios capítulo 23. Provérbios 23. Versículo 9. Diz assim: não fales ao ouvido do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Confirmando a ideia. Então essa ideia já é uma ideia veterotestamentária. O Antigo Testamento já falava disso. Amém? Amém. Vamos retornar ao Evangelho de Mateus, capítulo 7. Na minha Bíblia já está marcado, ó. Nossa, pastor, como você é rápido. Sim, porque eu uso o marcador de Bíblia. Mateus 7. Vamos agora ler o versículo 7. Diz assim: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, abrir-se-lhe-á. Até aqui. Veja, esse é um outro versículo problemático. Por quê? Primeira coisa que eu anotei aqui, veja. 3 imperativos: pedir, buscar e bater. E Jesus manda fazer isso. Pedir e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-á, e... não, buscai, acharás, batei e abrir-se-á. O que acontece? O pessoal liga diretamente essa passagem à oração. Não é isso? Quanto que no meio neopentecostal, no meio pentecostal, no meio das comunidades, você ouve a seguinte frase: pedi e dar-se-vos-á, batei e a porta se abrirá. Quando eu isolo o versículo, eu olho e falo: não, realmente está dizendo isso.
Mas olha o que acontece. Vamos ler o versículo 11. Diz assim: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Existe uma tradução que fala dará boas dádivas. Qual é a chave da interpretação dessa passagem? Tudo que Jesus está falando aqui, ele está fazendo o fechamento do Sermão do Monte. Ele está encerrando, ele está caminhando para as ideias finais. Ele deu no Sermão do Monte um estilo de vida. Ele deu no Sermão do Monte uma interpretação mais rigorosa do Antigo Testamento. Lembra no caso da mulher? Se você apenas olhar com intenção impura, já pecou. Se você disser para o teu irmão, raca, você é réu do sinédrio. Aí quando a gente olha essa postura, é extremamente difícil de se cumprir. Então o que Jesus está fazendo aqui no encerramento é o seguinte, ele está dando uma chave para que você receba de Deus a graça e o poder para testemunhar o Evangelho e viver o Evangelho dessa forma. Jesus está dando a chave, você só consegue cumprir aquilo que está sendo dito no Sermão do Monte pelo poder de Deus. Deus, as dádivas de Deus, não é carro novo. Os bens de Deus, Deus tem carro novo? Deus tem lancha? Não, isso é irrisório para Deus. A Bíblia querendo nos mostrar a grandeza de Deus e a ligação de Deus com a prosperidade, ela fala, Deus é dono do ouro e da prata. Gente, no céu tem dinheiro? Não, dinheiro é uma coisa das relações humanas. Então, o que acontece? Eu preciso interpretar dentro do contexto. Quais são os bens de Deus? Os bens de Deus é uma vida piedosa, uma vida cheia do Espírito Santo. É uma vida guiada pelo Espírito Santo, cheia de graça. Então o que Jesus está fazendo aqui é um fechamento do Sermão do Monte. O que Jesus está nos dizendo aqui é o seguinte, é difícil esse padrão que eu estou dando. É difícil você perdoar dessa forma. É difícil você ter uma prática espiritual assim. Pedi e dar-se-vos-á. Batei, como é que é? Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Como que eu vou fazer isso? Em oração, mas é oração por dádivas espirituais. Aqui é que está o erro da interpretação. E quando a gente, veja, sempre que eu faço uma exegese do texto, extrair aquilo que o texto está dizendo, eu não vejo nenhum problema em ver se aquela aplicação daquela exegese funciona. Eu até tenho o seguinte hábito, eu tenho uma dúvida no texto. Tenho duas interpretações possíveis. Depois de exaurir, depois de eliminar todos os estudos, pesquisar em todo mundo, eu continuo na dúvida. Eu não vejo nenhum problema em você ir para a prática e ver se a prática revela aquilo. Então, assim, vamos colocar a interpretação popular. Pedi, dar-se-vos-á, buscar, encontrareis, bater, abrir-se-vos-á. Seria simples. Se eu quisesse algo de Deus, eu ia pedir, bater, buscar, até que num determinado momento enchi o vaso de oração e Deus me dava meu muro, me dava minha casa, me dava meu carro, me dava minha viagem para a Europa. Eu pergunto, é assim que funciona? Os irmãos concordam que em toda a história da igreja, e até hoje, muita gente pede muita coisa e Deus não atende. E pede isso com insistência. Agora, vão para outra interpretação. Alguém focado nas coisas de Deus. Alguém que quer viver a constituição do reino.
Alguém que quer viver uma vida cristã verdadeira, se ele entra num período de oração sincero, buscando dádivas espirituais, buscando o poder de Deus na sua vida para viver a vida cristã genuína, o que a gente nota na vida dessas pessoas? É automático. É uma vida piedosa. Porque na medida que a pessoa vai orando sobre aquilo, há uma outra situação comum. Eu estou orando por mansidão. De repente eu estouro por uma bobeira. Eu falo, puxa Deus, estou orando, me perdoa Deus, estou orando por isso, me ajuda. Percebe? A minha própria oração, ela funciona até como uma vigilância no meu testemunho. Quando eu vou ver, depois daquela época, aquele período de oração, o caráter de Cristo foi formado em mim através da graça. E eu, capacitado por Deus, vivo aquilo. Gente, a marca de todo cristão que bate, que busca, que pede, é uma vida piedosa. Deus não deixa, porque é simples. Eu pergunto, quem é o cristão que hoje vai para a igreja com foco nisso? O pessoal vai para a igreja pelos interesses pessoais. Então eu tenho que entender o que Jesus está falando aqui. Veja que interessante. Esse ensino de Jesus, ele é baseado em outras partes do Evangelho. Quer ver que interessante? Do Novo Testamento. Vamos abrir primeiro em João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Versículo 12. Olha que interessante. Diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. E o texto continua. A turma para no 14, porque existe um subtítulo em algumas Bíblias no meio. Mas o parágrafo não encerra aqui. Olha que interessante o 15, o que fala. Se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Quando você lê o trecho inteiro, você tem o mesmo sentido do Evangelho de Mateus. Pelas dádivas. Quem capacita a viver uma vida cristã piedosa? Deus. Agora, se eu isolo o versículo, primeira heresia, versículo 12, que a gente vai fazer obra maior que Jesus. São obras da igreja. Já expliquei essa passagem, mas é bom relembrar. Jesus está falando aqui de quantitativamente, a quantidade de obras. Veja, em 2000 anos de história de igreja, quantas pessoas foram salvas, quantas pessoas foram curadas, quantas pessoas ressuscitaram, assim que foram reanimados, tirados da vida, quantas pessoas tiveram milagres na vida delas. Porque a igreja é muito grande. Agora não está falando qualitativamente como que um pecador como nós vai realizar as obras de Jesus. Agora existe aqui um problema. Até estava conversando essa semana com o Rodrigo. Existe uma coisa lá fora chamada o caos pentecostal. E o que o caos pentecostal faz? Se você conversar com uma pessoa que ela tem uma visão desequilibrada e antibíblica dos dons, ela vai viver um evangelho maluco. O evangelho doido. Existe igreja evangélica que parece um hospício.
Você vê nego rodando lá dentro, você vê nego imitando animal, você vê nego querendo subir pelas paredes. Isso aí é hospício, isso aí não é evangelho. Por que que isso acontece? Entre outros ensinos errados, eles dizem o seguinte: eles pegam a passagem que Jesus fala, que a passagem de Filipenses. Não, primeiro vou explicar uma outra passagem. Eles pegam a passagem que diz que Jesus realizou suas obras no poder do Espírito Santo. Aí eles pegam a passagem de Filipenses 2, que é a kenosis de Cristo, que ele se esvazia da forma de Deus. E eles dizem que Jesus abriu mão de ser Deus. O que fala? Isso é uma heresia. Por quê? Porque Jesus é 100% homem e 100% Deus. Se ele abrir mão de ser Deus, ele perde a essência divina. Isso é heresia. Por que heresia? Porque mexe com o fundamento da fé. Não é falso ensino. Agora, em cima dessa heresia, eles fazem o seguinte paralelo. Jesus teve que fazer o poder do Espírito Santo, teve que usar o poder do Espírito Santo para fazer essas obras. Vocês receberam o Espírito Santo. Vocês podem fazer a obra maior que a dele. Percebe como o erro teológico leva a outro erro teológico, a outro erro teológico? Inclusive nesse caso, ó, entenda. Hoje em dia se abusa muito sobre a palavra heresia. Hoje qualquer coisa que você não concorda, fala que é heresia. Não, heresia sim. Quando mexe com o fundamento básico da fé. O que é fundamento básico da fé? Primeiro, a pessoa de Deus. A pessoa de Cristo. Segundo, salvação. Para vocês terem uma ideia, nem a discussão de arminianos e calvinistas é heresia. Não é. São entendimentos diferentes. Agora, quando eu digo que Jesus abriu mão de ser Deus de maneira radical e que recebeu o Espírito Santo como pombo em cima dele, a partir daí foi fazer os milagres, eu estou comparando um miserável pecador como eu com Deus Todo-Poderoso. Veja, Jesus deu prova que ele era Deus. Ele sabia o que as pessoas pensavam, a gente não sabe. Ele sabia tudo o que ia acontecer, a gente não sabe. Só Deus sabe o futuro. O Evangelho é recheado de mostras que provam que Jesus era Deus. Agora, eu congreguei em igrejas que ensinavam exatamente isso. E a gente orava até espumar o canto da boca. E a orelha bater palma, achando que ia acontecer. Não tenho nenhum problema. Eu, por exemplo, se eu ver uma pessoa numa cadeira de roda e sentir paz no meu coração, me sentir à vontade, acho que é a melhor palavra, me sentir à vontade para orar pela pessoa, eu vou lá e oro, eu peço cura. Mas não é confiado em mim, é confiado na misericórdia de Deus. Eu já teve vezes que eu fui em velório e orei para o morto ressuscitar. Orei, Senhor, se for da tua vontade, ressuscita ele. Não é difícil para o Senhor. Mas na minha oração eu já sabia se era a vontade de Deus ou não. O pior é que se o morto levantasse o caixão, eu ia ser o primeiro a sair correndo. Mas é assim. Agora, esse capítulo 14 de João é melhor explicado no capítulo seguinte. Vamos abrir, Evangelho de João, capítulo 15. Versículo 6. Versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, olha aqui, vírgula, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Olha a coisa, as minhas palavras estiverem em vós. Veja, o que você pedir, conforme a vontade de Deus, vai ser atendido, não conforme a sua vontade. Você precisa ser alguém cheio da palavra de Deus. Eu pergunto, me acha um texto no Novo Testamento onde tem alguém orando por bênção material?
Você já viu esse texto na Bíblia? Você já viu esse texto na Bíblia? Engraçado. Então não é vontade de Deus? Não é foco. Quem tem promessa de bênção material era Israel na velha aliança. As promessas para Israel são na terra. As promessas para a igreja são promessas espirituais. Na minha Bíblia diz o seguinte, a única coisa que fala de oração por dinheiro é o seguinte, é para manter a obra de Deus. Só para isso. O resto é tendo que comer, tendo que vestir, isso dá graças. Percebe que não adianta orar e bater, entendeu? Entrega na mão de Deus. Ele sabe o que fazer. Quer ver que outro texto interessante? Vamos lá para a Epístola de Tiago, capítulo 1, lá no fim da Bíblia. Tiago 1. Eu fui para Apocalipse, voltei para Timóteo, briguei, cheguei em Hebreus, estou em Tiago 1. Tiago 1, versículo 5, olha o que diz. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. O que o pessoal faz? Veja, o parágrafo aqui em Tiago começa no versículo 5. Ele vai até o 8, o parágrafo. O que o pessoal faz nas campanhas de oração? Eles isolam o versículo 6. Versículo 6 sozinho fala, peça porém com fé. Olha o enfesômetro. Sujeito enfesado. Percebe a perda de tempo? Venha para a tarde de fé. Aí bota uma faixa com esse versículo. Mas está mandando pedir com fé o quê? Sabedoria. Sabedoria é o quê? Quem é que tem sabedoria? Vou responder para você, Epístola de Judas. Ao único Deus sábio. Inclusive algumas traduções não têm a palavra sábio. Que eu acho um absurdo. Que ela está lá no original do texto recebido. Ao único Deus sábio. Qual é um dos bens de Deus? A sabedoria. Mas você tem que pedir com fé. Não, eu confio, porque Jesus falou lá no Evangelho, que se eu bater, se eu pedir, se eu buscar, com fé de que Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso que faz todas as coisas, eu vou receber essa dádiva. Mas a dádiva é a sabedoria. Percebe como se constrói fácil uma heresia? E aí eu separei mais um texto. Primeira epístola de João, um pouquinho à frente, capítulo 3. Você vai passar por Pedro e vai chegar em João. 1 João 3, versículo 21. Olha que legal. Certo, é isso aí. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Olha que interessante. Está falando, ligando, você guardar os mandamentos. Você vai falar, guardar os mandamentos, pastor? O que é guardar os mandamentos? O próximo versículo responde. Versículo 23. E o seu mandamento é esse, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo nos deu o mandamento. 24. Aquele que guarda seus mandamentos, nele está, e ele, nele. E nisso conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Percebe? Então, toda fé, toda oração
é baseada na vontade de Deus. A gente tinha que estar orando na igreja, Senhor, eu quero ler mais a Bíblia. Senhor, eu quero que o fruto do Espírito domine a minha vida. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Senhor, eu não quero ter esse mau gênio. Senhor, eu não quero uma vida de pecado. Senhor, me dá prazer na tua palavra. O que transformar o evangelho? Senhor, me dá carro, me dá casa. Pedir cura errado? Não. Porque existe na Bíblia várias passagens que mostram o poder de Deus curando. Isso é muito importante. Por exemplo, eu lembro a história de um parente meu, mais ou menos há 35 anos atrás. E esse meu parente, infelizmente, ele foi diagnosticado com câncer de garganta violento. E aí eles começaram a ir na Deus e Amor. E esse parente meu sofria demais, e ele tinha que tomar um tipo de um analgésico via oral, que era extremamente caro. Aí eu lembro que meus pais conheciam uma pessoa que trabalhava no laboratório desse analgésico. O laboratório era o laboratório antigo Fontoura White. Aí eles conseguiam, a preço de custo, esse analgésico para o meu primo, ou tio, não me lembro exatamente, que era longe da família, tipo o tio-avô, tomar. E esse primo, toda semana ia na Deus e Amor, toda semana ia na Deus e Amor. Ele morreu daquele câncer. Deus não curou. Mas veja que interessante, boa parte da família dele serve a Deus na Deus e Amor. Foi o princípio da salvação daquela família. Ele hoje está com o Senhor, feliz, tranquilo. A esposa dele, se eu não me engano, já partiu para o Senhor. E muita gente da família conheceu o Evangelho através do testemunho dele. É triste, é triste. A gente sempre tem expectativa de cura. Gente, nós não fomos criados para morrer. Ninguém se adapta com a morte. Não dá para se acostumar com a morte. Agora, quando você entende que a morte é um até breve, aí melhora. Aí melhora. Entendeu? Amém? Amém. Vamos retornar então a Mateus capítulo 7. O irmão Rodrigo também não aprendeu a rapidez de achar Mateus 7 na Bíblia. Usa o marcador, irmão Rodrigo. É o texto base. Antes de prosseguir na pregação, eu vou dar mais um detalhe. Vou reler o versículo 7 de novo. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Olha que interessante. Jesus não está pedindo para você buscar dádivas espirituais. Jesus está mandando. Os 3 verbos estão no imperativo. É uma ordem. Se você não obedecer a Jesus, orando pedindo dádivas espirituais, você é um filho desobediente. Para usar a palavra branda. Bem amável. Você é rebeldezinho. É aquele filho adolescente do franjão, óculos escuro, roupa de couro. Pedi, buscai e batei. É uma ordem de Jesus o cristão buscar dádivas espirituais. Para pensar se você busca isso, ou se você busca bens materiais. Não entre no engano. O próprio Tiago fala que aqueles que foram atrás das riquezas, eles cometeram um engano terrível e chega a se perder na fé. Mas vamos seguir nossa leitura. Versículo 9. Diz assim: E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus,
dará bens aos que lhe pedirem. Versículo 12, só para completar. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque essa é a lei e os profetas. Amém? Veja, o que está falando aqui? Eu tenho que entender o seguinte. Jesus continua falando da ideia, para encerrar o pensamento, da oração e do discipulado cristão. Faz parte do... ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que acontece? Faz parte da vida cristã o discipulado. Boa parte do discipulado é feita pela oração. Existem algumas fontes de discipulado na Bíblia, discipulado cristão. Nas igrejas modernas, se criou um tipo de discipulado que é uma escravidão espiritual. Por exemplo, haviam igrejas, algumas delas até viraram seitas, onde o discipulado dessas igrejas era servir os líderes. E as pessoas eram humilhadas. Chegava a fazer faxina de graça na casa dos líderes. Chegava a fazer tarefas. Porque era ensinado para aquelas pessoas que isso fazia parte do discipulado. Nesse caso, não precisa nem falar muito. Você já percebe logo que é uma seita que desvirtuou tudo. Agora, o caso que eu estou falando é o seguinte. Em igrejas onde eu passei, em vez de você fazer discípulos de Cristo, se tentava produzir discípulos de pessoas. E as pessoas chegavam ao absurdo de perguntar para o seu líder se ia numa festa de aniversário de criança. Eu, por exemplo, fui salvo numa igreja em células. Na época que ninguém fazia célula, essa igreja em célula fazia célula quando ninguém sabia o que era célula. Eles, inclusive, no começo chamavam grupo familiar. Aí descobriram esse nome mais moderno, célula, vindo do exterior, e usaram. Mas quando começou aqui no Brasil o mover de células, início do ano 2000, 2001, eles já estavam em células há 20 anos. Que era o que os irmãos da Assembleia de Deus, das igrejas pentecostais, chamavam de culto no lar. Agora o que acontece? Isso aí se desvirtuou em sistemas de discipulado, onde, em vez de fazer primeiro erro, discípulos de Cristo. Como eu faço discípulos de Cristo? Bíblia. Se desvirtuou isso numa dependência, uma relação de vassalo e suzerano. Entendeu? Quem era o vassalo? Era aquele rei menor, que tinha um reino menor, que servia ao rei maior, que era o seu suzerano. E que gera uma relação de escravidão. Aí o que acontece? As pessoas se tornavam dependentes, se tornavam doentias. E o que é pior, se ensinava nessas igrejas que a unção estava na obediência. E até hoje é assim. Realmente a unção está na obediência, mas obediência não a homens. Obediência à palavra de Deus. Obediência à Bíblia. Existem fontes de discipulado. Eu marquei aqui uma delas. Primeira fonte, oração e o próprio discipulado. Quer ver? Mateus capítulo 6, está no próprio texto. Olha que barato. Mateus 6. Versículo 33. Diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Qual a ordem de discipulado? Buscar o reino de Deus.
Percebe que essa alegação do 6,33 fecha com a interpretação que eu acabei de dar, do bater e dar-se-vos-á? Buscai. São chaves hermenêuticas. Eu não tenho certeza, como é que eu faço a interpretação da Bíblia? Eu não tenho certeza do sentido de uma palavra, do sentido de um texto. Eu analiso primeiro o versículo. Não foi suficiente para dar um sentido, eu analiso o parágrafo. Não foi suficiente para me entender aquela palavra no parágrafo, eu analiso o capítulo. Não foi suficiente, eu analiso o livro, outras passagens do próprio livro onde tem aquela palavra. Não foi suficiente, eu busco outros textos da Bíblia que falam do mesmo assunto, aí eu vou fechar a exegese. Quer ver outro texto que fecha com isso? Mateus 6, versículo 9. Olha que legal. Diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos fazer uma pausa aqui. Lembra que eu falei? Tudo que pedires. Eu pergunto, o ensinamento de Jesus, depois que ele ensinou isso, muda o que está escrito aqui? Não. O que ele orou primeiro? Vem o teu reino. Deus, tu és santo. Aí mais à frente vem o pão, que é o alimento, livrar da tentação, que é o problema espiritual, livrar do mal. Tudo isso. Percebe? A fonte do discipulado é a oração, é buscar Deus. Apontando sempre para a Bíblia. Amém? E aí vamos voltar no capítulo 7 e reler o versículo 12 para encerrar. Quanto tempo temos de pregação? 57. Vamos reler o versículo 12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque essa é a lei e os profetas. Gente, segunda fonte do discipulado, segunda fonte de uma vida cristã plena, viver na sua vida, buscar viver a verdade do Evangelho. Como que você vai pedir algo e você quer alcançar algo se você não tenta viver? Como que você quer piedade na sua vida se você não pratica piedade com os outros? Como que você quer santidade na sua vida se você não busca praticar santidade? Como que você quer ser cheio do Espírito Santo se você não busca coisas onde o Espírito Santo vai reger a sua vida de uma maneira mais plena? Com mais pureza, com mais santidade, com mais separação das coisas erradas. Não tem como. O caminho aqui é eu praticar. O que eu quero que me faça, eu faço para os outros. O que eu quero receber de Deus, eu faço para o outro. Eu quero receber misericórdia, eu sou misericordioso com o outro. Eu quero ter uma vida de santidade, tenho uma vida de santidade. É difícil as pessoas entenderem isso. É difícil. É uma coisa problemática, mas é um caminho bíblico. Quer ver? Eu separei dois textos. O primeiro em Mateus, Mateus 5. Ó, veja que interessante. Tudo aqui no texto aponta para o Sermão do Monte, vocês perceberam? Só para recapitular, antes a gente lê Mateus 5. Percebe como a interpretação é coerente? Como eu tenho que interpretar o pedir, o buscar e o bater, amarrado no Sermão do Monte, tudo aqui joga para o Sermão do Monte. A Epístola de Tiago foi inspirada em que parte da Bíblia? Sermão do Monte. Nós usamos um caminhão de exemplo do Sermão do Monte. A interpretação aqui, Sermão do Monte. Mas vamos lá. Mateus 5, versículo 17. Olha o que diz. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo isso, que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido.
Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele que, porém, que os cumprir, ao ponto aqui, e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Você quer viver o Evangelho? Você cumpre a orientação da palavra e ensina para os outros cumprirem. Você está vendo algum irmão com alguma falha? Chama o irmão, irmão, eu estava vendo aqui, eu vejo que o irmão está buscando a Deus, o irmão está falhando nessa coisa. Mas deixa eu te falar, irmão, eu também tive dificuldade com isso, eu às vezes se não vigiar, tenho problema nessa área, só estou falando isso para orientar o irmão. Inclusive para o irmão orar por mim nessa área, que eu vou orar pelo irmão. Mas veja, a Bíblia fala que é assim, assado. Tira a trave do teu olho antes de tirar o cisco do olho do outro. Percebe? Você quer viver o reino, quer ser chamado maior no reino dos céus, final do versículo 19. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Esse é o ponto aqui. E aí o último texto, para terminar, não podia deixar de ser Epístola de Tiago, capítulo 2. E eu estava bem feliz achando que eu ia encerrar com menos de 1 hora. Mas não vai ser possível, porque nós vamos fazer uma pequena leitura expositiva nesse texto de Tiago. Tiago 2, versículo 1. Diz assim: Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com um anel no dedo, de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sorte do traje, e atentares para o que traz o traje precioso, e lhe disser, assenta-te tu aqui no lugar de honra, e disseres ao pobre, tu, fica aí em pé, ou assenta-te embaixo do meu estrado. Porventura, não fizestes distinção entre vós mesmos? E não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Vamos fazer uma pausa aqui, depois eu leio 5. O que acontece? A maioria das passagens da Bíblia que fala de acepção de pessoas, está falando que Deus não faz acepção de pessoas no juízo. Mas existem exceções. Aqui Deus está falando de acepção de pessoas em relação de você tratar bem o rico, o importante, o famoso, e não tratar bem o pobre. Falar uma coisa para vocês. Se alguém de sucesso com um bom dízimo for salvo em boa parte das igrejas hoje, rapidamente esse cara está na direção da igreja. Às vezes as pessoas deixam de ouvir um pregador bíblico desconhecido para ouvir um artista que foi salvo. E qual é o erro do artista? Ele se deixa levar pela vaidade. Lógico, a gente tem que dar o desconto, ele tinha que ser discipulado, ele tinha que ser assim, mas assim é muito comum isso. Porque é o que o versículo 5 fala. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres desse mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Bem fazeis. Aí o texto continua. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometei pecado. E sois condenados pela lei como transgressores. Vou fazer uma pausa aqui.
Normalmente em meio arminiano, quando você fala de eleição, a pessoa vai falar, Deus não faz acepção de pessoas, correto? Vão para a exegese correta. Os textos que falam que Deus não faz acepção de pessoas, não tenho certeza, mas todos ou quase todos, onde é Deus falando de acepção de pessoas, está falando de juízo. Esse texto aqui não está falando de Deus fazer acepção de pessoas. Para quem é a orientação desse texto? Para a igreja. Eu tenho que pregar para todo mundo, eu tenho que orar pela salvação de todo mundo, eu tenho que dar testemunho cristão para todo mundo, eu tenho que receber todo mundo bem na igreja. Eu tenho que fazer minha parte, senão estou fazendo acepção de pessoas. Se eu fizer acepção de pessoas, estou pecando. Mas sou eu. Viu como é fácil as pessoas trocarem? Mas o versículo 10 continua. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. Versículo 12, o ponto que eu quero aqui. Assim falai, assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Palavra-chave, versículo 12. Assim falai, assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Vida cristã é para ser vivida. É para você fazer as coisas corretas. É uma prática cristã. É um viver constante. Vou falar uma coisa para vocês. Várias vezes na minha vida eu fiz coisas que eu tive que fazer força para fazer. Mas eu só fiz porque era testemunho cristão. Eu só aguentei quieto porque era o que tinha que ser feito. E já teve coisas que eu fiz difíceis de fazer porque também era testemunho cristão, nas quais eu tive que ser duro, nas quais eu tive que ser firme. Por exemplo, disciplina bíblica. É uma das coisas mais chatas para o pastor fazer. Você olhar para a cara de uma ovelha que congrega com você, que foi colocada por Deus na tua responsabilidade, e você ter que excluir a pessoa da igreja, entregar a Satanás, ligar na terra aquele pecado impenitente, e a vida da pessoa ficar ligada até ela resolver a situação. É muito triste. Por quê? Porque como pastor você sabe que a consequência espiritual daquilo pode ser até inclusive a destruição da carne, a morte. É coisa muito séria. Coisa muito séria. Deveria se falar mais em disciplina. Então, irmãos, na verdade, um dos grandes resumos do discipulado é uma vida de oração e uma vida de obediência, de prática da palavra de Deus. Com o passar dos anos, isso daí vai se tornar uma verdade em você. Aquilo que você ora, aquilo que você pratica, fica engedrado em você. E você vai se ver dia após dia transformado pela graça, numa crescente constante, e se tornando cada vez mais parecido com Cristo. Esse é o alvo da vida cristã. Não é ser rico, não é ter carro bom, não é ter casa boa, não é ter sucesso. O nosso alvo é buscar o caráter de Cristo em nós. É buscar ser cada dia mais parecido com Cristo. Amém? Amém. Vamos orar por isso. Senhor, obrigado por tua palavra. A minha oração nessa noite, Senhor, é pelo discipulado cristão, pelas dádivas espirituais, pedindo, Senhor, que o Senhor venha compartilhando dos seus bens conosco. Senhor, que nós possamos ser transformados pelo teu poder, que possamos ter um coração apaixonado por ti, pelas tuas coisas, pelas tuas verdades, que possamos viver uma vida cristã verdadeira, uma prática bíblica, com todo o nosso coração. Senhor, isso só é possível através da tua graça.
Nós oramos em nome de Jesus pedindo que o Senhor venha com o teu poder operando em nós. Transforma a nossa vida, Pai. Livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém, irmãos. Quarta-feira continuamos nosso estudo no livro de Gênesis. Dessa maneira vamos avançando. Um bom domingo para vocês. Deus abençoe.